Está no ar mais um Pode Peregrinar, o primeiro podcast de peregrinação do Brasil. Eu sou Evelyn Barros, missionária da Comunidade Obra de Maria, e eu recebo com muita alegria o missionário também, só que da Canção Nova, o Padre Alex. Bem-vindo, Padre. Obrigado, Evelyn. Alegria de fato estar aqui. Gostei muito, né? Já falo de início do nome, né? Pode peregrinar. Então, ficou muito bacana. Porque realmente pode, né, Padre? Realmente pode. Padre, para começar assim, vamos falar da misericórdia de Deus, que o Senhor se tornou esse homem da misericórdia, figura assim da misericórdia de Deus. O Senhor reza o texto da misericórdia todos os dias na TV Canção Nova. Qual foi o papel de João Paulo II nessa disseminação da mensagem da Divina Misericórdia? Bem, ele acho que poderia usar algumas expressões. Ele foi um guardião, foi também um propulsor, mas também foi quem deu uma chancela na igreja de todo esse profetismo da mensagem da misericórdia. Então, ele realmente foi uma pessoa-chave nisso tudo aí. Bem, eu quero saber tudo hoje. E principalmente porque eu já fui também no Santuário da Divina Misericórdia lá na Polônia, lá na Cracóvia. Você também quer saber? Quer conhecer? Então fica conosco, que eu Pode Peregrinar hoje. Nós vamos falar sobre a Divina Misericórdia e o Santuário também da Divina Misericórdia lá na Cracóvia. Padre Alex, então João Paulo II foi esse disseminador da misericórdia. Inclusive lá em Roma tem uma igreja que tem um quadro da Divina Misericórdia. E foi lá, que eu não conheço tanto assim, foi lá que eu descobri que ele foi esse grande disseminador da misericórdia de Deus. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais para a gente. Qual foi esse papel assim dele nessa divulgação da Divina Misericórdia no mundo? Sim. Então, veja, então Santa Faustina, polonesa, né, como ele, começou então a receber essas mensagens de Jesus, da Divina Misericórdia, pedindo que ela, de fato, né, anunciasse a misericórdia de Deus, ela foi um realce, porque a misericórdia de Deus, a palavra de Deus sempre falou, nosso Senhor Jesus Cristo, o rosto da misericórdia, mas ele queria que, de fato, isso soasse como um grande apelo, né? Um retorno ao coração de Jesus, aos braços do Pai. Depois, Santa Faustina morre muito cedo, 33 anos, Beato Miguel Sopótico fica com a batata na mão, né? Mas ele também não vê assim grandes progressos assim, né? Jesus fala para Santa Faustina que queria que a devoção fosse para o mundo inteiro, mas fica aquela coisa, vai, não vai, vem a Segunda Guerra Mundial. Depois de um tempo, a igreja manda recolher todos os materiais de Santa Faustina. Então ele também morre sem ver essa grande disseminação. E São João Paulo II, então, tendo contato também com os escritos, depois fica cardeal, e aí começa também a levar isso para frente, né? Até o Dom Robert, que era um bispo auxiliar aqui do Rio de Janeiro, hoje está lá em Cracóvia, está lá no santuário, ele nos falava isso, que João Paulo II até tomou um dos teólogos que contribuiu bastante com o Diário de Santa Faustina, entregou para ele, dá uma olhada nos cadernos de Santa Faustina, e disse que esse teólogo ficou assim, meio... pegou o caderno, mas nada olhou, né? Depois, ele ainda cardeal, né? Karol Wojtyła. Pergunta para ele, como é que... E aí, achou alguma coisa? Como é que é? Aí que ele foi dar uma olhada, né? E viu, porque ela só estudou 3 anos, né, na escola regular. Mas ele, olhando os escritos, não viu, né, nenhum desvio teológico naquilo. Na verdade, se você tem um contato com o Diário de Santa Faustina, conhece um pouco da espiritualidade católica, você vai ver que ela é uma grande mística mesmo, né? Eu também nem conhecia isso, depois fui vendo a grandeza dessa mulher. Então, a coisa daí começou, então, a andar um tanto mais. Agora, é claro, depois que ficou Papa, então São João Paulo II aí tanto beatificou Santa Faustina em 1993, depois canonizou em 2000,
E, então, ali também na canonização, ele anuncia que a igreja vai, então, ter uma inserção na sua liturgia, e bem no centro do ano litúrgico, né, na oitava pascal. Então, o segundo domingo da Páscoa, que encerra a oitava pascal. Então, a partir de agora, se chamaria Domingo da Divina Misericórdia, né? Então, isso é algo realmente grandioso, né? Porque você inserir uma festa na liturgia da igreja, e mais no seu núcleo, né? Porque tem os dois polos ali, né? Natal e a Páscoa. Mas a Páscoa é o centro irradiador de tudo, né? Vem dali a nossa salvação, o mistério pascal. E colocou justamente ali, né? Então, depois a gente pode ver aqui também, né, que tem outros elementos que marcaram a vida pessoal de João Paulo II com a festa da misericórdia, né? Fantástico. Eu, particularmente, não sabia nada disso, mas como é interessante ver a forma que Deus vai conduzindo a história da igreja, né? Ver que Santa Faustina morre sem ver essa divulgação acontecer, mas existia já, né, essa promessa, e ver como que Deus foi conduzindo toda essa ação. Mas, padre, mesmo sendo um papa, com certeza ele deve ter enfrentado alguns desafios dentro até mesmo da igreja para essa divulgação. Houve esses desafios ou não? Eu não sei te dizer realmente se houve assim, aí tinha que ser um pouco mais minucioso, né? Se houve rejeição. O que talvez eu poderia dizer é que demorou-se, às vezes. A gente está vendo hoje Festa da Misericórdia, né? Quem acompanha também Canção Nova, vê que todos os anos a gente tem ali a Festa da Misericórdia. Porém, não foi isso assim imediatamente. Ele anunciou no ano 2000, não foi a igreja toda, todo mundo celebrando. Então, aos poucos, eu já ouvi história assim, né, às vezes de algum pároco que não conhecia muito. Então, às vezes, até os leigos foram ajudando a isso ser inserido nas paróquias, porque foi vendo, foi celebrando. Porque está lá, segundo domingo, no missal está escrito assim, né? Segundo domingo da Páscoa ou domingo da Divina Misericórdia. Então, naturalmente, né, como algo que é novo também, tem um tempo. Então, às vezes para a pessoa que como eu, né, estou falando aqui que eu acompanhava, a gente tem espiritualidade de rezar às 3 horas da tarde, Canção Nova e tudo, mas eu não conhecia, né, que esse movimento era tão vasto e tem crescido tanto. Então, isso a gente percebe que as paróquias cada vez mais estão divulgando, vivendo, muitos grupos que estão surgindo, né? Então, a absorção, ela está acontecendo, né? Paulatinamente, mas está acontecendo. Aqui no Brasil, tenho certeza que uma das formas de divulgação da Divina Misericórdia foi através da Canção Nova. Sim. Através algo que começou internamente e que depois veio ao ar pela TV e tudo mais. E hoje se tem uma grande devoção à Divina Misericórdia no Brasil, e eu tenho certeza que é por conta da TV Canção Nova que faz essa divulgação, que faz esse momento. Para quem está assistindo, padre, como que começou assim essa devoção mesmo, assim, dentro da Canção Nova, que acabou se espalhando assim? Sim. Começou assim, acho que talvez 2 fatos aqui, né? Tem uma das missionárias nossas que a gente escuta assim as histórias, né, de boca a boca, que foi trazendo, então, rezando o texto da misericórdia aos poucos, que foi assim, né? Foi chegando no Brasil, você vai escutando histórias, um padre que trouxe, um casal que rezou aqui, o primeiro quadro. E na Canção Nova começou assim. Como disse, a gente já vivia a chamada Hora da Redenção. O Padre Jonas, então, incentivava que os membros, às 3 horas, elevassem o seu pensamento a Jesus, naquela hora, né, da redenção. Então, podia ser uma oração espontânea, sei lá, uma leitura, mas era o momento de voltar para a misericórdia. E um segundo fato foi a primeira festa da misericórdia aqui na Canção Nova. São Paulo II anunciou, então, em 2000, né, que celebraria-se, então, a festa da misericórdia. Em 2002, teve uma primeira festa aqui. Então, o Padre Jonas conta isso, que
Ele não estava na Canção Nova nesse dia, estava no interior de São Paulo, num encontro no Retiro PHN, e ele viu pela televisão que tinha uma multidão aqui, inesperadamente. Então, não se esperava realmente que viria tanta gente. Então, ele viu ali, disse que sentiu o ímpeto de voltar. Então, ele celebrou a missa lá e correu para cá. Nossa. E veio celebrar a missa aqui também, desse encontro. Então, a partir disso, ele sentiu um grande movimento e escreveu até, né, um documento, Entramos no Tempo da Misericórdia, para nós, missionários. Você encontra até num livrinho chamado A Casa da Misericórdia, que nós organizamos ali, a Dani e eu. Ele vai dizendo isso. Então, ele diz assim que ele percebia que a Canção Nova estava chegando na plenitude da sua missão. Aí onde ele fala que teríamos aqui um santuário que expressasse a ilimitada misericórdia de Deus, um santuário, né, que era dedicado à Divina Misericórdia e que foi ganhando um rosto e um nome, né, o Santuário do Pai da Divina Misericórdia. Então foi entrando assim. E hoje também, assim, na maioria dos nossos setores, né, quando dá 3 horas ali, a gente está ligando, rezando o texto da misericórdia, bate um sininho, né, vamos rezar. Mas também, seja na TV, seja nas rádios, né, nós temos esse momento de mergulhar. Né? O texto ele acaba sendo um convite, ou um trampolim para a gente mergulhar no mar da misericórdia. Né? E o senhor rezando, fazendo essa experiência dentro do campo missionário, né? Imagino que talvez quando o senhor entrou na Canção Nova, nunca imaginou que ia rezar no texto da misericórdia. Mas o senhor teve a oportunidade também de ir no Santuário da Divina Misericórdia lá na Cracóvia. Sim, sim. Qual foi essa experiência? Assim? Porque uma coisa, estar rezando aqui já é, com certeza, uma experiência muito forte, mas ir no Santuário da Divina Misericórdia? Eu acho que é uma experiência Eu vou contar aqui um fato que eu acho que, não sei se veio na minha cabeça uma vez, até falei no aprofundamento da misericórdia, que quando eu tinha assim, uns 7 anos de idade, pelo que eu recordo, foi a primeira vez ali que eu fui à praia. Minha cidade, sou de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Lá tem praia também, né? Então eu fui na praia de Pirangi. Quem conhece, se você colocar na internet, tem uma... Não é uma ponte, né? Mas é um pier, uma coisa assim que leva para dentro d'água ali. Então você anda por cima e tem uns coqueiros, umas coisas ali que são a sustentação dessa passarela. E eu vi aquilo ali de longe, assim, eu falei, nossa, eu quero ir ali. Com 7 anos. Aí ninguém viu, eu saí sozinho, caminhando na beira da praia e fui até lá. E entrei na água ali pertinho. Só que quando eu entrei, eu não sabia nadar, eu entrei, a água foi me puxando e eu fui, né? Não estava dando mais pé e eu comecei a afundar. Aí eu batia no chão e pulava, respirava, batia no chão, pulava. E esse movimento. A minha sorte, pelo menos para isso serviu, né? Acho que pelo menos para dar esse exemplo, essa experiência serviu para eu fazer essa ligação. Mas eu fui pulando. A minha sorte é que a água foi me puxando para essa passarela aí. Eu agarrei embaixo ali no tronco. Agarrei e fiquei lá. Aí passou um rapaz, eu pedi ajuda, socorro. Aí ele achou que eu estava brincando, fez assim e me deixou lá. Aí passou um outro que eu conhecia e foi lá, me pegou e me tirou de lá. Né? Por que eu digo isso? Né? Porque a experiência que faço com a misericórdia também com essa viagem é que a gente diz, né, é um mar de misericórdia. Então, nesse mar eu me sinto atraído, puxado, uma correnteza. E nesse não tem problema de se afogar no mar da misericórdia. Né? Na verdade, essa deve ser a nossa meta, ir mais profundo, cada vez mais profundo. Então, ir no santuário da Divina Misericórdia lá em Cracóvia foi assim primeiro uma expectativa muito grande, porque, como disse, eu fui fazendo essa experiência também, através de Santa Faustina, através do diário, com a Divina Misericórdia. Né? Então, na verdade, diz da minha espiritualidade também, né? O lema sacerdotal é rico em misericórdia, né? Nossa. E eu não fiz uma ligação assim, vou botar esse aqui depois para rezar o texto da misericórdia 5 anos depois de padre. Né? Foi uma experiência de Efésios 2:4, né? Deus é rico em misericórdia. Então, Ele é. Então, primeiro faço essa experiência, faço esse mergulho para também, como sacerdote, ser instrumento.
Então, ir no santuário é, de certa forma, ir na fonte, né? Pedir a intercessão de Santa Faustina, estar mais próximo ali da vivência dela, né? Com os peregrinos. E quais lugares, assim, que mais tocou, assim, o senhor, que mais foram fortes Sim. dentro do santuário? Porque eu fui há muito tempo atrás, era a Jornada Mundial da Juventude. Sim, sim. Não tinha em si uma devoção, era no ano da misericórdia, né, 2016. 2016. Quando eu me deparei com aquele jardim, né, quem já foi, com certeza consegue lembrar, aquele jardim bonito, com aquelas caixas de som, rezando o texto da misericórdia, aquilo para mim ficou assim. E para o senhor? Sim. Bem, mesmo você vai chegando, né? Poxa, estamos aqui em Cracóvia. Então, eu lembro que a gente já foi chegando no ônibus, já vimos uma freira passando assim na rua, então já ficou assim, né? A gente vê Santa Faustina, a veste dela, tá? Então a gente já viu, já ficou ali, assim. Então, mas, de fato, vai chegando no santuário, assim, você vai vendo a torre. Tem ali o santuário que São João Paulo II, né, consagrou em 2002, ele foi lá, consagrou o mundo ali, né? É um santuário mais novo. Os jardins, as capelas, daqui a pouco você vê uma freira, outra ali, mas realmente o lugar da capelinha, que é lindíssima, né? Capela menor, capela do convento, onde estão os restos mortais de Santa Faustina. Então, ali é de fato o lugar. Tem também ali junto, onde tem flores, assim, a janela do quarto onde ela morreu. Sim. E poder celebrar a missa ali, né? Nós celebramos, lembro que a gente fez uma manhã ali e até às 3 horas ali de retiro. Então pudemos celebrar a missa ali com um grupo. Depois o momento de oração. Rezamos ali do lado de fora também, fizemos um momento de oração ali cantado. E depois, que foi muito bonito também, às 3 horas rezamos o texto da misericórdia ali, né? Com os religiosos, com as irmãs. Em polonês, né? Mas pudemos assim acompanhar. Então, dali também perceber que emanou realmente uma graça, né? Jesus disse para ela, né, que da Polônia sairia, né, uma centelha, né, que iria, vamos dizer assim, pegar fogo no mundo, né? Então, dali, da humildade também desta mulher, perceber que eu acho que essa experiência assim, de ver, até dizer assim, né, que a gente nem vê um apelo muito grande assim de lojinhas, de vender coisas ou outras assim. Verdade. Que poderia, né? Sim. Tipo assim, um lugar muito visitado, poderia ser uma coisa assim absurda. E não, tem umas galerias lá, uma lojinha das irmãs, parece que a preocupação não é essa. E a coisa se difundiu de fato, tem se difundido assim no mundo de uma forma absurda, né? Então, para um peregrino que quer viajar com o senhor no próximo ano para conhecer esse roteiro, o que é que ele pode esperar? Por que ele escolher esse roteiro? Possa ser que ele não tenha uma devoção à Divina Misericórdia, ou possa ser até que ele tenha uma devoção à misericórdia. O que esperar de visitar esse santuário? Eu acho que, de fato, espiritualidade. Nós fizemos a experiência assim de... nós chegamos numa tarde e no dia seguinte fomos visitar o santuário. E aí fizemos, como disse, de manhã, de tarde. Depois a gente até pode falar aqui, né? Saímos e fomos ali por volta das 4 da tarde num santuário ligado a ele, no mesmo complexo ali, um santuário a São João Paulo II, né? Então fomos lá também. Aí no dia seguinte fomos caminhar em outros lugares na Polônia. E tivemos a tarde livre. Como a gente tinha viajado também muito tempo, alguns quiseram, né, voltar para o hotel, né, para descansar. A gente tentou uma possibilidade, quem sabe, de ir em Auschwitz. Eu queria, né, conhecer. Mas estando lá, eu fiquei, confesso, né, torcendo para não dar certo o ônibus para ir para Auschwitz, porque eu queria voltar no santuário. Sim. Então alguns quiseram voltar e a gente combinou ali. Olha, quem é que quer ir no santuário de novo? E aí, vamos lá, né?
a gente não sabia polonês, né? Então as coisas eram... Claro, inglês a gente falava, conseguia alguma coisa e tudo, mas é praticamente tudo polonês ali. Aí um seminarista de lá nos ajudou e voltamos para lá. Então a experiência de... Depois rezamos de novo o Texto da Misericórdia em outra capela subterrânea, mas a experiência de estar ali e rezar e se unir a Deus, eu acho que essa é a maior experiência, porque eu costumo dizer ali no Texto da Misericórdia, os raios que saem de Jesus, eles saem até nós, os raios do sangue e água, mas eles são meio que uma estrada, uma pista que nos leva de volta ao coração de Jesus. Então, acho que a gente ir lá na fonte, no coração. Então, acho que é mais isso, a oração, né? O encontro, é a espiritualidade. E na vida do Padre Alex? O que foi essa peregrinação? O senhor já fez outras peregrinações, já foi para a Terra Santa, já foi para os Santuários Marianos, esse ano vai para os Santuários Franciscanos, né? Mas e essa experiência do Padre Alex, assim, pessoal, de ir no Santuário da Divina Misericórdia? Sim. Eu faria uma ligação do Santuário da Divina Misericórdia com São João Paulo II. É até interessante que os dois estão ali, né? Tem o Santuário, né, Nacional de Częstochowa, né, que é o mais visitado na Polônia. Depois, o mais visitado, em segundo lugar, é da Divina Misericórdia. E foi feito, então, João Paulo II ali. Você sai de um, anda e chega no outro. Está lá, inclusive, a batina, né, que ele tomou o tiro. Tal. E, até vendo a história dele, né, São João Paulo II, ele foi tão importante na libertação ali do comunismo, né, na Polônia. Então, teve uma importância muito grande, ali uma influência muito grande, até talvez se arrependeram de ter, porque não queriam que ele entrasse, né, como Papa, mas ficou assim, como é que vai deixar que ele não entre aqui como Papa sendo polonês? Então, isso foi a derrocada aí do comunismo ali. Mas São João Paulo II também tem a curiosidade dele ter morrido no sábado, ali, 2 de abril, né, de 2005, que era já as vésperas do Domingo da Misericórdia. Então ele morreu às 21h37. E às 20 horas, 1h30 antes, mais ou menos, celebrou-se a missa lá na casa dele, privada. Não ele, tinha um outro cardeal estava presidindo às 20 horas, a missa, já do sábado à noite. Nossa. Da festa da Divina Misericórdia, né, que ele tinha promulgado há 5 anos atrás. E depois, ele acabou sendo canonizado também, em 2014, pelo Papa Francisco, na festa da Divina Misericórdia. Né, escreveu a encíclica Divis in Misericordia exclusivamente, a única encíclica exclusiva ali sobre a misericórdia. Então ligaria as duas coisas, porque você andando ali parece que você respira São João Paulo II na Polônia, né? Então a gente vai no santuário, tá ali ele também visitando. Mas ele fala isso, né, abrir as portas ao Redentor, aí tudo. Então, para mim, então, foi conhecer um pouco dele ali, querer mergulhar um pouco mais também na espiritualidade dele. Mas para mim também eu acho que é mais um capítulo na minha relação com Deus, desse mergulho, de fato, na Divina Misericórdia. Porque, realmente, por mim mesmo, né, eu tenho a função ali de trabalhar como reitor do seminário. Então, quando foi entrar ali para rezar o texto da misericórdia, viver isso, o pessoal aqui da TV Canção Nova me pediu, eu não queria de início aceitar, porque falei, não, já tem uma tarefa que já me exige muito. E fui rezar, né? E conversei com o padre Wellison, que rezava na época, ele, padre Helenildo, e ele falou assim, disse, padre, como é que é isso aí, né? Ele falou, olha, você tem a espiritualidade da misericórdia? E eu não tinha falado para ele o lema, nem nada, sacerdotal, e eu fiquei calado, né? Não respondi. E depois, enfim, as coisas se encaminharam e fui ali rezando. Contudo, esse lema, ele parece que
que ele, com o tempo, cresce ou eu aprofundo. Então, visitar ali no santuário é como que também uma consagração, um mergulho, não simplesmente ao terço, mas à divina misericórdia, né? O terço é uma expressão, como o quadro, como a novena, como a festa, mas um mergulho nessa espiritualidade pela qual eu vivo, né? Eu vivo da misericórdia de Deus, né? Eu vivo. Fala assim, as pessoas dizem, Padre Alex, do terço da misericórdia. Tô, né? Daqui a um tempo talvez não esteja Sim. mais. Mas eu entendo assim, Padre da misericórdia, eu entendo não apenas assim como um adjetivo, mas na verdade como uma pertença. Sim. Da misericórdia. Eu pertenço a ela. Ai de mim se eu não estiver nela, né? Então, eu acho que foi também mais um passo de me entender dentro desse mar da misericórdia de Deus, né? Então, como foi voltar desse santuário, dessa experiência? Foi, vamos dizer assim, um renovo dentro Sim, dessa missão? claro. E também um desejo acho que tem tudo a ver com esse podcast também, mas um desejo de voltar outras vezes e também levar mais pessoas ali, né? Para beberem nessa fonte, beberem naquele lugar. Porque a Polônia também, ela é dos países da Europa, né? É um dos países, talvez, o mais católico. Sim. Já enviou missionários para todos os lugares. A gente percebe, assim, também lá, realmente, o quanto é forte o catolicismo. Então, é uma experiência forte. Mas, realmente, dali, né? Até no filme que a Canção Nova fez, Santa Faustina, no finalzinho, né? Um spoiler aqui, né? Mostra isso, né? Chegando em tantos lugares, em tantos países, né? Em todos os lugares. Então, é uma forma da gente também ir beber lá ali na fonte, né? Padre, teve algum testemunho nessa peregrinação de alguém? Eu acompanhei tudo. Esqueci o nome dela que foi com o senhor. A Gabi. A Gabi. A Gabi gravou. Foi bacana. E teve até momentos de descontração. Sim. Que às vezes as pessoas acham que a peregrinação é só, né? Acordar rezando, dormir rezando, quando, no entanto, também tem os momentos de descontração, Sim. os momentos de conhecer a cultura também daquele lugar, que é muito importante, né? Mas o senhor consegue lembrar de algum testemunho de alguém que foi com vocês, viveu uma experiência? Eu sei que muitas vezes eles não nos contam, né? Sim. Vai contar depois, alguma coisa assim do tipo, mas o senhor lembra assim de alguém que viajou com vocês? Tá. Eu acho que testemunho de uma senhora que tinha perdido ali há pouco tempo o seu esposo, ela já de mais idade. Me parece até que planejava fazer com ele, né? Essa experiência de visitar ali o santuário. E, ao mesmo tempo que muito doída, mas também assim se sentindo muito gratificada por poder fazer essa experiência. Porque acho que uma coisa que a gente vive muito nessa espiritualidade da misericórdia é sim que, ora, a misericórdia nos atua na nossa vida, melhor dizendo, nos concedendo aquela graça. Nos concedendo aquela graça que a gente pede, que a gente reza. Ora, é pela consolação que Deus nos dá na hora do sofrimento. Então, eu lembro dessa senhora nesse sentido, e de tantos outros a partir dela, de pessoas que, sei lá, até estava rezando, muitas vezes rezando pelo membro de sua família, estava doente, e quantos testemunhos dizendo, olha, partiu na hora da misericórdia, rezamos, estávamos ao lado, rezando a Divina Misericórdia, mas também a consolação de saber assim, não, foi a vontade de Deus. Né? Então, acho que a misericórdia corta desses dois lados, né? Como se fosse uma lâmina que corta dos dois lados. Seja, sim, ora a gente percebe que Deus atendeu o meu pedido. Em outro momento a gente percebe que Deus também não nos deixa no desespero, mas nos consola, né? Sim. Até São Paulo, né, usa essa expressão, né? Quando ele fala do Pai das Misericórdias,
Deus de toda consolação, ele diz, né, que ele, nos momentos que nós somos consolados nas tribulações, nas aflições, para depois também consolarmos os outros. Então, é sempre esse jogo. Eu recebo a misericórdia e depois também transbordo em misericórdia para os outros. É de fato só indo para entender a dimensão, Sim. né, Padre? Porque eu sempre falo muito isso aqui em cada Pode Peregrinar, que cada peregrinação nos prepara para um tempo. Não é só uma viagem, né? Porque a peregrinação não termina quando acaba. É até redundante, mas é o real mesmo, porque ela é uma continuação, né? Na nossa vida, na nossa espiritualidade. Então, ir ao santuário, conseguir descrever o que é o Santuário da Divina Misericórdia e o porquê visitar o Santuário da Divina Misericórdia, ele vai muito além, eu acredito, no que nós podemos falar. Eu acredito que também é muito um chamado assim que Deus faz, né? Então, quando o Senhor ia falando dessas experiências, desses testemunhos, a pessoa que está nos assistindo agora, tem gente que é fiel, assim, toda sexta-feira, 9 horas da noite, está lá escutando, assistindo. E eu sentia muito forte assim no meu coração de que esse Pode Peregrinar, ele seria um convite a muitas pessoas que estão assistindo, que vão assistir, que talvez não assistiram nenhum episódio até agora e vão assistir esse Pode Peregrinar, que tem esse convite. E aí vinha no meu coração, mas a misericórdia de Deus pode acontecer em qualquer lugar. Não precisa ir lá na Cracóvia. É verdade. Mas existem lugares, né, especiais que reservam realmente graças especiais. Né? E eu queria que não tem como terminar esse Pode Peregrinar, que por mim eu ficava aqui escutando muito mais o senhor. Porque é uma imersão mesmo, é um mergulho. Tenho certeza que quem assistiu esse Pode Peregrinar vai ficar com a imagem do senhor segurando para não se afogar. E no fundo, essa pilastra é a misericórdia de Deus que nos segura muitas vezes, né, Padre? Para não nos afundarmos no pecado. A última tábua de salvação. Exato. É a última é a última chance mesmo que nós temos, é a misericórdia de Deus para a nossa salvação. Então, quem está nos assistindo, queria que o Senhor rezasse por nós, até se Deus lhe inspirar algum trecho do Diário de Santa Faustina, porque na agência nós também rezamos o texto da misericórdia, também pelos peregrinos, e é impressionante assim a ação de Deus nessa hora. Eu já ia até passar agora para o senhor, mas eu lembrei de uma coisa, que eu estava com um exame muito caro para fazer do joelho, e eu escutei uma vez alguém dizer assim, Jesus disse a Santa Faustina que nessa hora, tudo aquilo que pedir com fé, nessa hora irá alcançar. E aí eu fui rezar o texto na casa de uma senhora e eu disse assim, eu vou ver se isso realmente funciona. E aí fiz esse pedido, Jesus, não tenho como fazer esse exame, vida missionária, o exame era muito caro e eu preciso da sua intervenção. E eu fiz essa oração, quando eu cheguei em casa, tinha chegado uma mensagem que uma pessoa ia doar o dinheiro para fazer esse exame. É uma coisa muito simples, mas eu sentia no meu coração até mesmo pessoas que têm esse desejo de visitar o santuário, que têm esse desejo de ir fazer essa experiência, que sentem até mesmo esse chamado de mesmo ir lá, nesse momento de oração, de nós rezarmos por essas pessoas. Tá bem. Até eu fiz a minha primeira peregrinação, eu era seminarista, então acho que nem tinha... Assim, foi a jornada na Madrid, né, 2011. Eu estava fora, estava no ano de missão em Curitiba. E eu queria muito ir. E aqui a gente estava fazendo umas ações para juntar um dinheiro para poder ir. Mas eu tive que ir em missão. Não tinha esse ano de missão, voltou, eu tive que ir, não pude. E aí também não poderia estando na teologia. E no dia de São João Paulo II ali... Dia de São João Paulo II, não.
1º de maio, não sei se é o aniversário dele, eu não sei, mas eu pedi por intercessão dele a graça de ir nessa peregrinação. E um mês antes, a Luzia e o Eto tinham ganhado algumas cortesias da obra de Maria. Olha só. 4 passagens. E eles deram para aqueles os seminaristas que estavam em missão, éramos 9, que estivessem aqui no PHN. E eu vim acompanhando um grupo lá de Curitiba, estava aqui, eram só 4 seminaristas que estavam. Olha só. E acabamos indo. Então, falo isso porque você diz aí, né, do pedir. Né? Então, pedir a Deus também, se você tem um desejo, a providência de Deus também para a sua vida, para também viver essa experiência de peregrinar, porque nós fazemos das peregrinações que eu fui, eu acho que até na primeira, eu comecei a perceber isso. Eu falei, nossa, não é só de fato uma viagem, é literalmente um encontro com Deus. Então você tem pessoas que são muito católicas, mas também até pessoas que não frequentam muita coisa e vão lá, às vezes para ver, e depois você vê que a pessoa começa a ter uma experiência. E mesmo nós, que já estamos há tanto tempo, não são coisas programadas por nós. Eu vou lá que eu quero viver essa experiência. Não, você vai e ali a graça de Deus atua como quer. Então quero pedir realmente a Deus, tomando aqui o Diário de Santa Faustina, Jesus que disse, pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo, com a inscrição, Jesus, eu confio em vós. Desejo que essa imagem seja venerada primeiramente na vossa capela e depois no mundo inteiro. E aí Jesus diz assim, a minha imagem já está na tua alma, eu desejo que haja a festa da misericórdia, que essa imagem que pintarás com o pincel seja abençoada solenemente no 1º domingo depois da Páscoa. Esse domingo deve ser a festa da misericórdia. E aí o que é que ele diz? Desejo que os sacerdotes anunciem essa minha grande misericórdia para com as almas pecadoras, que o pecador não tenha medo de se aproximar de mim. Queimam-me as chamas da misericórdia, quero derramá-las sobre as almas. Então é isso que nós pedimos, Senhor, que a Tua misericórdia seja derramada sobre nós, sobre as nossas almas, através desse podcast. Possamos também fazer uma experiência contigo. Você também que acompanha, reza também. Peça sobre você as chamas que queimam no coração de Jesus, da sua misericórdia na sua vida. E também, Senhor, aqueles que sonham, desejam também fazer uma experiência como essa, dá-lhes a graça de também viver. Mas, acima de tudo, aos que irão, aos que não irão, dai-nos a graça de confiar em vós. Essa jaculatória, Senhor, esta oração, seja também um rema para as nossas vidas. Jesus, eu confio em vós, confio no teu amor, confio na tua misericórdia. Que possa vir sobre nós, sobre os nossos irmãos que conosco rezam e acompanham esse podcast, a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Padre, antes de encerrarmos, queria que o senhor convidasse para as suas próximas peregrinações. Gente, eu já quase viajei com o Padre Alex. Estávamos indo para os Santuários Marianos e os ônibus meio que seguiam o mesmo caminho. Então, vamos viajar com ele próximo ano. Deixei o seu convite, Padre. Bora, tá certo. Ano que vem, então, a gente tem o Jubileu da Esperança, mas também, João Paulo II, em 2000, então anunciou que a igreja viveria, a partir de então, a Festa da Misericórdia. Então, 25 anos depois, nós vamos ter o Jubileu da Misericórdia também. Então, haverá, inclusive, lá em Cracóvia, um dos encontros do Jubileu, se não me engano, é dos Apóstolos da Misericórdia, o nome que se dá. Então, temos uma peregrinação que vai pegar essa data. Nossa. Então, 19 de março de 2025, vamos estar, né, viajando, e você pode peregrinar, né? Viajando, então são 13 dias, vamos lá, se Deus quiser, a Dani Miranda e eu, que rezamos ali também o texto da misericórdia. Então, e uma outra para o segundo semestre, não recordo bem a data, mas dá para se programar, ou para essa, em março, ou no segundo semestre
também visitar Polônia e também faz uma junção com a Itália também. Fantástico. Gente, já se programa aí, sinta aí, peça aí no seu texto da misericórdia essa graça de você fazer essa peregrinação para o Santuário da Divina Misericórdia. Imagine, rezar o texto com o Padre Alex e a Dani Miranda lá no santuário, vai ser maravilhoso, não vai não? Mas obrigado pela sua presença. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal e deixar também o seu testemunho aqui embaixo nos comentários com a Divina Misericórdia. Deus abençoe e até o próximo, se Deus quiser.